Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Aqui Patrick Lopes, do Descoordenadas Geográficas. O assunto de hoje, como já vai aparecer aí na tela para vocês, é a nossa querida cartografia. E o que vem a ser a nossa popular cartografia. A cartografia, ela é considerada a ciência ou arte responsável pela elaboração de mapas. Dessa maneira, a ciência ou arte responsável pela elaboração de mapas. Dessa maneira, vale a pena a gente saber aí ou a gente lembrar o que é um mapa. Um mapa, ele é um produto cartográfico. Ele é uma representação plana, reduzida e selecionada da realidade. O que significam aí esses três atributos? Plana, porque todo mapa ele vai ser bidimensional. Ele precisa ser bidimensional para que a gente possa ter uma visão holística sobre o espaço que ele está tratando. Um bom mapa ele consegue mostrar vastas áreas em um único olhar ou de uma forma só, que você possa compreender o espaço como um todo. O mapa também, ele é uma representação selecionada. Isso significa dizer que nós não poluímos um mapa, que nós colocamos nele as informações que nós julgamos necessárias para a aprendizagem ou para a compreensão daquele fenômeno, daquele conteúdo que está sendo tratado. E, por fim, um mapa também é uma representação reduzida, uma vez que não faria sentido algum eu fazer um mapa em tamanho natural, eu fazer um mapa em tamanho real. Como um mapa é um documento, queridões, vale ressaltar que ele também é um recurso ideológico. Por quê? Sempre que alguém elabora um documento, ele coloca nesse documento a visão de mundo dessa pessoa. Um mapa, portanto, ele traz essa visão de mundo consigo. Esse mapa aqui, por exemplo, sobre a alfabetização no ano 2000. A pessoa que o criou, ela tinha uma ideia, ela tinha uma ideologia a mostrar. No caso do seu criador, aqui o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele queria espacializar um grande problema brasileiro, que é o analfabetismo entre adultos. O mapa, ele tem 5 elementos que são importantíssimos para a sua análise. Os dois primeiros são bem simples. O primeiro deles é o nosso popular título. Para que serve ou qual é a importância do título em um mapa? O título do mapa, ele tem a mesma importância que o nosso nome. Ué, para que serve o seu nome? O seu nome te identifica e o seu nome te individualiza. É isso que um título de mapa ele acaba fazendo. O título desse, Alfabetização 2000. Ou seja, esse é o mapa de alfabetização brasileira nos anos 2000 e é esse tipo de informação que você vai buscar aqui. Se você quiser uma informação sobre o relevo, sobre o pico da neblina, não é nesse mapa que você vai ter. Mas como que você sabe disso? Por conta do seu título. Um mapa, ele também vai ter a sua posição geográfica ou norte geográfico. Ele pode aparecer por dois modelos, por dois recursos gráficos. A utilização do norte geográfico, que é esse Nzinho, ou algumas vezes a rosa dos ventos, aparecendo indicando os pontos cardeais, ou em alguns mapas também vão aparecer as coordenadas geográficas. Ora, com essa malha, com essa rede formada pelos paralelos e meridianos, ora, essas coordenadas elas estarão colocadas nos cantos do mapa, mostrando as suas dimensões máximas de latitude e mínima de latitude, máxima de longitude, mínima de longitude. O norte geográfico, ele serve principalmente para nós localizarmos o nosso querido espaço cartografado em relação a um espaço maior ou em relação aos pontos cardeais. Vale aqui
Sempre lembrar vocês de que há uma convenção, há um costume em se colocar o norte para cima, quando nós falamos de grandes espaços geográficos, de grandes territórios. Mas isso não é uma regra, como eu falei, isso é uma convenção. O norte ele pode ser para baixo, o norte ele pode ser para a esquerda, o norte ele pode ser direita, o sul pode estar para cima, o oeste pode estar para cima. Tudo depende da forma como você quer passar essa ideia, essa informação contida aí no seu mapa. Um outro elemento que todo mapa carrega são as chamadas legendas. O que é a legenda de um mapa? Ela tem basicamente a mesma função da legenda dos filmes. Imagine, você está lá, você está assistindo um filme lá, que ele está sendo falado uma língua que você não conhece. Você precisa do recurso da legenda para que você consiga ter acesso a todas aquelas informações que estão sendo tratadas. Nos mapas, nós temos também uma linguagem, que é a linguagem cartográfica. Nem todo mundo domina ela. É para isso que nós temos as legendas. Quanto à forma, as legendas podem ser pontuais, quando elas vão identificar um lugar em específico, linear, quando elas vão mostrar um fenômeno contínuo no espaço, ou zonal, quando elas querem mostrar grandes áreas abrangidas por um mesmo fenômeno. Quanto à sua utilização, elas podem ser associativas, que é quando você já identifica ela diretamente. Elas podem ser seletivas, quando elas selecionam alguns lugares. Elas podem ser ordenadas, quando elas criam uma ordem histórica, uma ordem temporal. Lembrem-se que o espaço é a acumulação desigual dos tempos. E também ela pode ser quantitativa, quando ela quer passar uma ideia de quantidade. E as implantações, elas podem ser por forma, tamanho, orientação, cor, valor ou granulação. É assim que se apresentam as legendas. Além das legendas, o quarto elemento fundamental de todo o mapa são as nossas populares escalas. Uma escala, ela representa a quantidade de vezes que você reduziu a realidade para que ela coubesse naquele mapa. No caso, nós temos dois tipos de escalas cartográficas. As escalas gráficas, onde a distância ela está projetada nas linhas, onde elas vão aparecer geralmente em quilômetros. Essa daqui são mais difíceis de ser feitas, mas são mais fáceis de ser lidas. E as escalas numéricas, onde aparece a escala numa relação de proporção, sempre um para alguma coisa. Esse alguma coisa é o que nós chamamos de determinador da escala. No caso aqui, 1 para 4 milhões. O que isso significa? Que a realidade ela foi reduzida 4 milhões de vezes para que ela coubesse no mapa referente a essa escala. Como toda escala pode ser lida também em forma de fração, quanto menor for o denominador, maior será a escala. Quanto maior for o denominador, menor será a escala. As escalas, elas são muito utilizadas na interdependência geografia-matemática para que a gente fale das relações de proporção, os chamados cálculos de escala. Eles podem ser feitos de duas maneiras, ou através de uma regrinha de 3 extremamente simples, ou através de uma fórmula, de uma equação. De toda maneira, nós temos o denominador da escala, que seria esse númerozinho aqui, que vem depois dos dois pontos, a distância do mapa e a distância da realidade. E os problemas de escala, os exercícios de escala que aparecem, eles nunca fogem de um nortezinho que eles têm muito bem definido. O que é? Eles vão te dar duas informações
e vão querer que você encontre ou analise a terceira. Eles podem te dar a escala e a distância real e pedir a distância do mapa. Eles podem te dar a escala e a distância do mapa e pedir a distância real. Eles podem te dar a distância real e a distância do mapa e lhe pedir a escala. A única coisa que eu peço para vocês prestarem muita atenção é em não fazer contas com grandezas diferentes. É quase que uma convenção que a escala, o denominador, ele apareça em centímetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivalendo a 4 milhões de centímetros na realidade. Ou já fazendo a conversão aqui, 40 quilômetros. A distância do mapa, ela geralmente está em centímetros, mas ela pode aparecer também em milímetros, por exemplo, e a distância real, ela geralmente está em quilômetros, mas não raro ela também pode aparecer em metros. Aí basta você usar aquela reguinha de conversão das unidades, das subunidades do mapa, para que você consiga chegar ao resultado correto. As outras grandezas, o decímetro, o hectômetro, o decâmetro, podem aparecer, mas eles são muito raros e são em alguns vestibulares, alguns exercícios aí muito específicos que eles aparecem para a gente. Por fim, o quinto elemento básico de todo o mapa são as nossas queridas projeções. O que vem a ser uma projeção? A projeção, ela nada mais é que um conjunto de técnicas, um conjunto de saberes que transportam a realidade tridimensional com altura, largura e profundidade para uma realidade bidimensional, onde uma dessas três vetores ele vai ser suprimido. Sendo assim, queridões, não dá para você ter uma projeção perfeita. Toda projeção, ela vai carregar consigo algumas anomalias. Ela vai carregar consigo alguns problemas ali, alguns elementos que ela simplesmente não vai conseguir abranger, algumas deformidades. As principais projeções quanto ao seu plano de projeção são a projeção plana, aonde você vai obter um mapa, aonde você vai obter um mapa geralmente redondo, em que o centro desse mapa, por ter contato direto ali com o globo, ele não vai ter nenhum tipo de distorção nas suas distâncias, nas suas formas ou nas suas proporções. Só que, conforme você se afasta do centro desse mapa, você vai tendo distorções nas distâncias, nas formas e nas proporções das áreas. As projeções planas, elas são muito utilizadas para pequenos espaços. Por exemplo, o mapa de uma cidade, o mapa de um estado. É só você colocar essa projeção plana centrada na sua cidade, centrada no seu espaço, que você consegue um produto cartográfico muito bom. Uma outra projeção que a gente consegue analisar é a chamada projeção cônica. É como se você pegasse e, através ali do norte geográfico, você estabelecesse um cone sobre o planeta Terra. Nas áreas de contato dessa projeção com o globo, a projeção vai sair perfeita, sem nenhuma distorção. Conforme você se afasta a norte, conforme você se afasta a sul, você vai tendo já as distorções de tamanho, distância e proporção. As projeções cônicas, elas são muito utilizadas para você mapear continentes, como no nosso exemplo aqui, a América do Norte, ou países de grande extensão territorial, como o Brasil, a Rússia, a China, o Canadá e o próprio Estados Unidos. Talvez o modelo mais conhecido que nós temos é a projeção cilíndrica. É onde você pega o nosso planeta e insere ele em um grande cilindro. O resultado é um mapa retangular, onde meridianos e paralelos vão sempre formar entre si ângulos de 90 graus. Na projeção cilíndrica,
as áreas próximas ao Equador, por ter contato direto com a projeção, acabam sendo as mais perfeitamente mapeadas. Conforme você vai a norte, conforme você vai a sul, você vai começando a ter as distorções. Das projeções cilíndricas, nós temos os dois modelos mais conhecidos de projeções para o mapa mundi. A projeção do popular Mercator e também a projeção do nosso querido Peters. Para a gente entender essas projeções, a gente precisa contextualizar e contemporizar. A projeção do Mercator ela é mais antiga, ela é lá. Perdão. Ela é lá do século XVI. O Mercator ele era o cartógrafo da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. E o que valia a pena? O que seria um bom mapa para uma companhia oceânica de comércio? Seria um mapa em que as distâncias elas estivessem proporcionais à realidade. Portanto, o mapa do Mercator ele é equidistante. Como ele é um mapa equidistante, ele também acaba sendo um mapa conforme, onde as formas dos continentes elas estão representadas de forma equânime, elas estão representadas da forma real. Se o Mercator ele valoriza as distâncias, ele valoriza as formas, ele acaba distorcendo a proporção entre as áreas. Ele cria um mapa desproporcional, principalmente nas regiões de alta latitude, como próximo ao Polo Sul e próximo ao Polo Norte. Olha, por exemplo, o tamanho que sai a Groenlândia num mapa do Mercator. A Groenlândia ela é a maior ilha do mundo, só que ela é um pouquinho de nada maior do que o México. Olha como que ela aparece aqui no mapa do Mercator de forma gigantesca. Olha o Alasca em relação ao próprio território dos Estados Unidos, como ele está desproporcional. O mapa do Mercator, ele é o primeiro a trazer o norte apontado para cima e a Europa localizada no centro. Ele é, portanto, considerado um mapa eurocentrista, onde ele valoriza os países do hemisfério norte. Já nos anos 70 do século passado, dentro do movimento dos países não alinhados, surgiu-se ali a necessidade de uma nova projeção que valorizasse os países do hemisfério sul ou os países do terceiro mundo. Foi assim que surgiu a projeção de Arno Peters, em que o Peters vai crescer, aonde vai faltar a projeção do Mercator. É na equivalência das áreas. No mapa do Peters, nós temos a real proporcionalidade entre as terras emersas e as terras imersas do continente. Dessa maneira, o Peters ele acaba distorcendo as distâncias e ele acaba distorcendo a forma dos continentes, mas ele mantém as suas proporções. A projeção do Peters, por valorizar os países do hemisfério sul, ela é considerada uma projeção terceiro-mundista. Falar, professor, mas você falou aí da projeção do Peters lá nos anos 70. Com a evolução da cartografia, nós não tivemos mais nenhuma projeção que conseguisse se equivaler? Tivemos alguns exemplos. A projeção de Goodwide, que é uma projeção ortogonal. O Goodwide ele tentou fazer uma projeção equivalente, equidistante e conforme. Mas o que acontece? Ele acabou tendo distorções nas proporções, nas áreas e na distância, mesmo que mínimas, mas existem sim distorções. Um mapa que não apresenta distorção nenhuma é esse aqui, é a projeção descontínua de Goodwide. Essa projeção descontínua, ela é equidistante, equivalente e conforme. Ah, mas qual é o problema dela? Justamente ela ser descontínua. O mapa mundi, ele é apresentado com algumas lacunas que quando a gente vai ler, acabam dificultando um pouquinho a sua interpretação.
Algumas técnicas mais modernas trazem aqui projeções elipsodais, com a projeção de Rosell, que ela tem também um mínimo de distorções, embora a Antártida aqui, por exemplo, ela pareça gigantesca na projeção do Rosell. E hoje, há também algumas projeções afiláticas, essas daqui já são quase projeções artísticas, que a gente vai ter, você escolhe um centro e você projeta a partir deles, tentando ali também o mínimo de distorções, mas hoje a considerada projeção mais próxima da perfeição é essa daqui, a projeção de Amonix ou projeção origami, onde você vai ter a real proporção entre as áreas e a real distância entre as áreas. Qual que é o grande problema dessa projeção? É a noção de localização. Observem aqui bem clarinho como os meridianos e os paralelos eles não seguem uma ordem lógica. Eles vão se encaixando num mapa, dificultando a localização nessa região. Outros produtos cartográficos que podem aparecer para vocês. As anamorfoses. Uma anamorfose, ela é um mapa em que o tamanho dos territórios ele é equivalente a uma outra grandeza. Esse mapa aqui, muito provavelmente, é uma anamorfose sobre população absoluta, onde os países mais populosos, eles aparecem em territórios maiores do que os menos populosos. Observe o caso, por exemplo, da Índia. A Índia não está nem entre os 10 maiores países do mundo, mas a Índia tem a segunda maior população absoluta. Portanto, em uma anamorfose de população, o seu território é grande. É o contrário, por exemplo, do Canadá. O Canadá, ele é o segundo maior país do mundo, mas ele tem uma população absoluta muito pequena. Numa anamorfose, o Canadá aparece muito pequenininho. Alguns cartógrafos nem gostam muito de chamar anamorfose de mapa, porque ele diz que ele é mais uma figura, é mais um gráfico, do que necessariamente um mapa. Outro produto cartográfico são as cartas topográficas, através da qual você pode construir os perfis topográficos. Mapear o relevo, ele sempre foi uma grande dificuldade. Por quê? Porque o relevo ele é tridimensional, altura, largura e extensão. Uma das formas encontradas, uma das técnicas utilizadas, é a utilização das chamadas curvas de nível, ou linhas isométricas, que são aquelas que unem pontos de uma mesma altitude. Através de uma carta topográfica e de uma linha guia, nós conseguimos, projetando as curvas em um plano, construir o perfil topográfico de um relevo. O importante é anotar em uma carta topográfica. Quanto mais afastadas estão as linhas, menor é a declividade. Quanto mais próximas estão as linhas, maior é a declividade do seu terreno. Muito que bem. Encerramos aqui a parte sobre a nossa querida cartografia. Espero ter sido útil. Curtam o Descoordenadas, compartilhem. Abração a todos. Tchau, tchau.